Ô, professor, não sei se cabe essa pergunta, mas dentro da aula hoje me deixou curiosa. Uma amiga me procurou e perguntou se eu poderia indicar para ela um psicólogo dessa linha, da terapia cognitiva e comportamental. E ela disse que já fez terapia com duas psicólogas, mas da linhagem de somente ouvir. Eu acredito que tenha sido a psicanalítica. E ela disse assim: eu tenho muitas crenças limitantes, Beth, eu queria a cognitiva comportamental. E aí a dúvida que me surgiu agora foi: tanto uma quanto outra, ela trata, num caso desse, de crenças limitantes, e a pessoa que prefere a linhagem, ou tem a terapia indicada para esse tipo, no caso seria a cognitiva comportamental? Eu fiquei com essa dúvida agora. A sua pergunta me traz algumas reflexões, e aí eu vou compartilhar com vocês. Primeiro que a gente tem uma exposição grande de informações. Então, as pessoas, né, têm acesso a conteúdos, né, da psicologia, como a questão das crenças. Então, mesmo pessoas que não estudam psicologia, né, conseguem acessar materiais, livros, vídeos, né, pessoas no Instagram, na rede social, falando, né, das, das abordagens da psicologia, né, enfim. Isso faz com que, né, as pessoas também comecem a procurar psicólogos ou psicólogas que estejam aí relacionadas a essas abordagens, que de alguma forma, né, elas, né, eu digo isso que, né, por exemplo, sei lá, há 10, 15 anos atrás, talvez as pessoas não fizessem essa busca, não fizessem essa pergunta, né, que a sua colega te fez de procurar, né, saber nomear, né, um terapeuta cognitivo comportamental que me faça questionar alguma crença limitante que eu tenho. E hoje, né, com o advento aí da, da informação, né, e isso sendo compartilhado o tempo todo, né, as pessoas começam, inclusive, a ter acesso ao vocabulário, né, e a psicologia, né, de uma outra forma. Sim, sim, tem fontes, né. Isso também aparece na sessão, né, às vezes eles vão lá e compartilham coisas que, né, eu tenho uma paciente que segue uma psicóloga. Eu não conheço a psicóloga, mas a minha paciente a nomeia como uma psicóloga espiritualista, né, que fala de lei da atração, física quântica, enfim. Então, ela também traz isso para a sessão e o efeito que esse conteúdo que ela acessa tem para ela, né? Então, é algo que a gente vai lidar, né, nos nossos atendimentos, pessoas nos questionando de algumas intervenções, ou do nosso olhar, ou da nossa abordagem, na medida em que eles têm acesso a esses conteúdos, por exemplo, aí, por meio das redes sociais. Né? A resposta, né, ela não é tão objetiva, né, mas a TCC, ela é a abordagem que vai falar das crenças, né? Quando você o Albert Ellis, que eu falei hoje, o Aaron Beck, o Albert Ellis, inclusive, tem uma lista, acho que são 12 crenças que as pessoas podem ter com base, né, nos estudos e nas intervenções que ele fez. Ele identificou 12 crenças comuns que as pessoas têm, que são crenças limitantes. Né? Então, de alguma forma, a gente pode ter todas elas ou algumas delas e
trabalhar isso nas sessões, né? O Beck vai, né, entendeu ali, né, a importância das crenças para o comportamento das pessoas, né? Quanto o fato de um sujeito acreditar que ele é ou não capaz, assim como o Bandura falou, ou que ele dá conta, ou que ele precisa fazer de tal forma, faz com que ele se comporte daquela forma e tenha emoções e reações, né, considerando o que ele acredita, né, o que ele acredita sobre si, o que ele acredita sobre o mundo, o que ele acredita sobre o futuro. Parte dessas crenças, né, são aprendidas, e nem sempre elas correspondem à realidade. Elas podem ser questionáveis, né, questionadas a partir então das evidências, né? Quando a gente fala, né, numa perspectiva de buscar evidências de que aquilo é real, né, de que aquilo faz sentido, né, um pouco nesse olhar de questionar as crenças. Então a TCC explica, né, o comportamento humano a partir de um modelo que considera as crenças que as pessoas possam ter sobre elas, mundo e futuro, que é o que o Beck chama de tríade cognitiva. E aí o modelo do Beck é o modelo das crenças, ele identifica, né, como crenças centrais, que são crenças que normalmente a gente aprende na infância e estão associadas a como a gente se avalia. Então, eu acho que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou. Isso faz parte aí das minhas crenças centrais. Na adolescência, eu aprendo, né? Infância, adolescência, isso é de modo geral, né? As crenças que ele nomeia como intermediárias, que são as regras, os pressupostos, né? Então, começo a aprender que eu devo me comportar de tal forma, se eu fizer assim, então está correto, se eu fizer de outra forma é um pecado, isso é errado, isso é certo, né? Começo a aprender ali, né, as regras sociais e agir de acordo com essas regras aí. A família tem um papel fundamental nisso, né? A escola, as instituições como igrejas, né, contribuem para essa construção, e os pensamentos automáticos, que são os pensamentos que surgem, então, a partir dessas crenças, né? Então, talvez outros modelos, como, por exemplo, a psicanálise, não vai nomear, né, dessa forma, né, não vai identificar pensamentos e crenças com essa ênfase, né, e nem da forma como a TCC faz. Talvez por isso a sua colega tenha pedido, né, uma indicação de TCC, né? E aí muda mesmo também as intervenções, né? As intervenções em TCC, inclusive nos grupos, né, são intervenções mais diretas, mais objetivas. Então, quando a gente pensa numa dinâmica, numa tarefa, num texto, que pode ser lido, né, que pode ser refletido ali, né, numa sessão, tem a ver, né, com uma informação, né, uma técnica de respiração, são coisas que vão sendo né, dirigidas pelo terapeuta, né, ele coloca ali, né, ele propõe, né, ele faz uma intervenção e avalia, né, como é que as pessoas respondem a essa intervenção. Talvez em outras abordagens isso não aconteça. Quando quando a gente for falar, por exemplo, na abordagem rogeriana em grupo, né, o Roger se opõe a essa ideia de objetivos para a sessão, por exemplo.
Inclusive, tem ali uma intervenção que é não diretiva. Ele usa exatamente esse termo, né? Não diretiva. Diferente da TCC, que usa um termo, né, diretivo. Inclusive, as pessoas acabam se relacionando ali sem ter um objetivo claro do porquê estão juntas ali. E isso suscita, né, algumas resistências, né, que inclusive são terapêuticas na perspectiva rogeriana, né, que são conteúdos, né, para o psicólogo também ficar atento. Então, sim, tem diferenças nas intervenções e também na forma de olhar, né, o homem, né, de compreender o homem.